livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, papai, graças. Capítulo 17. Bendito e santo é o Glorificado é o Senhor. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 22. Glórias a Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que o que há nele, é o Senhor Deus dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Glória a Deus. Somente esses versículos. Aleluia. Desocupe suas mãos aí. Louvado e bendito. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Dá uma sacudida nele para acordar. Acorda ele nessa noite. Deixa ele dormir não. Amém? Se você vê ele cochilando ali, você pode até dar um chute na caveira dele. Não permita que ele durma nessa noite. Amém? Feche os teus olhos comigo e vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus. Dando nessa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que merece. Feche os seus olhos nessa noite. Deus, mais uma vez, Pai amado, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Pai, porque reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e que dá, meu Deus, todas as outras coisas que precisamos, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor, meu Pai, me entregue o coração da tua igreja, Pai, para que todos que aqui estão, meu Pai, possam, meu Pai, ser, meu Deus, enchido com a tua presença, ser edificado com a tua palavra e ser vivificado, meu Deus, pelo teu poder nesta noite, Pai. Que cada pessoa que aqui entrou possa, meu Deus, ser impactada pela tua palavra nesta noite, ó Deus. É o que eu te peço neste lugar, meu Deus. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade para fazer o teu agir, para tocar os corações, para curar, para libertar, para salvar nesta noite. Em nome de Jesus. E que todas as cadeias, meu Pai, do inferno venham ser quebradas. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero te adorar, te exaltar e te bendizer nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Aleluia, papai. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, amados e queridos irmãos, nessa noite nós estamos no 5º dia da nossa campanha. Aleluia. E Graças a Deus. falta apenas este mais 2 para o encerramento da campanha. Eu sei que a sua bênção já está chegando. Eu tenho certeza disso. Eu creio que a sua bênção já está pronta, já está lá embrulhada com um papel de presente para ser enviado para você. Amém? A sua bênção já está preparada. A sua bênção já foi preparada, já foi ornamentada, já foi embrulhada no papel de presente e já está prontinha para o entregador vir deixar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no 5º dia da campanha e sabemos que essa campanha tem este tema, edificando o templo. Aleluia. Quando nós olhamos para este tema e edificando o templo, nós vamos entender que na Bíblia as pessoas tinham o costume de ter templos naquela época. E já foi falado aqui no 1º, 2º, 3º, 4º dia sobre vários templos. Nós vimos aqui o templo de Moisés, o templo de Salomão, nós vimos aqui o templo que os reis construíram, nós vimos vários templos aqui. Que o templo que é a igreja, nós já vimos alguns templos, e esses templos que vimos aqui, todos eles têm o seu significado e têm uma grande relevância. Quando eu fui mais uma vez designado para ministrar sobre esse tema novamente, eu perguntei ao Senhor, eu já ministrei sobre este tema, eu já não tenho mais nada para falar, mas o Espírito Santo falou assim: você não tem, mas eu não tenho. Aleluia. O homem ele não tem nada para oferecer. Eu não posso dar nada para você.
O homem não tem nada para dar para o outro homem, pois só Deus tem todas as coisas para nos dar. E eu, meditando na palavra do Senhor, fugi totalmente daquele tema a qual nós estamos acostumados a pregar, que foi sobre a construção do templo, lembrando de Salomão, lembrando do desejo que Davi tinha para construir o templo, e lembrando do grande templo que Salomão fez com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa. Nós vimos que Salomão, ele teve os seus cuidados para fazer aquele templo nos mínimos detalhes na qual Davi, o seu pai, havia desenhado e escrito para ele. Glória a Deus, aleluia. Mas nessa noite eu quero lembrar os irmãos, eu quero trazer uma palavra que vai, claro, nos fazer lembrar dos templos, das grandes coisas que o Senhor fez, mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem na qual vai tocar a sua alma nessa noite, a qual o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai te fazer lembrar que você é o templo dele. Aleluia, glória a Deus. E para isso eu preciso fazer você pensar um pouco comigo. Glória a Deus. Nós lemos aqui alguns relatos na qual o apóstolo Paulo, ele tinha saído de algumas cidades para pregar a palavra do Senhor nas suas viagens missionárias, e ele estava com Silas, e ele andou em algumas cidades, mas em certo ponto ele teve que se separar de Silas, e ele foi para uma cidade chamada Atenas. Glória a Deus. Chegando nessa cidade chamada Atenas, diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele começa a passear por aquela cidade, ele começa a andar por aquela cidade, e chega um certo momento que o apóstolo Paulo, ele registra melhor o seu servo, Lucas, ele registra isso, mas com os relatos de Paulo, com a vivência dele ali, e ele escreve algo muito interessante que nos chama a atenção, que faz o nosso coração pensar, que faz a nossa mente trabalhar um pouco mais. Quando nós vimos o apóstolo Paulo falando aqui que eles tinham que dava até como se fosse um status de briga para se pronunciar, para se pregar. Diz que dentro da sinagoga, dentro dos templos na qual o apóstolo Paulo viu ali, existiam tantas pessoas querendo falar que existia uma certa disputa. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele andando por aquela cidade de Atenas, e esse nome não é por acaso. Atenas, ele vem em homenagem à grande deusa Atena, a deusa de guerra, a deusa guardiã daquela cidade. E diz que homenagearam a essa deusa, aquela cidade, porque aquela cidade foi uma cidade que cresceu muito, uma cidade que se tornou uma cidade forte. Ela se tornou a capital da Grécia. Essa cidade se tornou uma cidade tão poderosa, tão forte, que muitas pessoas queriam estar ali, queriam morar ali, queriam ter um pedacinho de terra naquele lugar, pois era uma cidade onde as coisas valiam muito. As pessoas que moravam ali, elas tinham condições financeiras, porque ali habitavam todos os deuses. Naquela época ali, todos os deuses habitavam naquela cidade, e cada um era homenageado de uma forma peculiar, de uma forma única. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a andar por aquela cidade, ele vê vários templos. E isso a Bíblia não diz, imagino eu, que o apóstolo Paulo, ele passeando por aquela cidade, ele olha para o templo e vê templo do Deus Dionísio, templo do Deus Apolo. E quando o apóstolo Paulo, ele começa a olhar para aqueles templos, ele vê que são verdadeiros monumentos, são verdadeiras obras de arte, porque não eram templos comuns, não eram templos pequenos, não eram templos que cabiam poucos números de pessoas, mas pelo contrário, eram templos grandiosos, monumentos que até nos dias de hoje chama a atenção da grande maioria das pessoas. Hoje em dia nós sabemos que a cidade de Atenas ainda existe, a cidade de Atenas ainda existe, e ela está ali, e eles conservaram muitos desses monumentos de tão belos que eles eram. Amém? Amém. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele passeando por aquela cidade, e chegando um certo momento, ele precisava de pregar a palavra de Deus, ele precisava de transmitir a mensagem, ele precisava de falar para aquelas pessoas que Jesus Cristo, ele tinha morrido, mas que Jesus Cristo tinha ressuscitado, e que Jesus Cristo queria salvar também aquele povo. Mas era muito difícil, pois aquele povo era um povo que era de uma cultura elevada, eles tinham uma intelectualidade avançada, mais do que a grande maioria, pois eles eram pessoas que, todos eles, como eu falei aqui,
a maioria deles eram pregadores da palavra. A maioria deles queriam pregar. A maioria deles queriam estar em cima do púlpito. Eles disputavam um pedacinho, disputavam uma oportunidade para eles estar transmitindo a palavra do Senhor. Acha que era fácil? Não. Não era. E eu penso dessa forma. Eu penso que o apóstolo Paulo, ele indo para o culto na segunda-feira, indo para a sinagoga, indo para um desses templos nessa cidade, na segunda-feira, chegando lá, era um grande número de pessoas, e ele levantava a sua mão: ei, eu quero falar, eu quero pregar. E eles falavam: espera, aguarda a sua vez. Talvez eles distribuíam até senha para aquele povo, para não dar briga. E o apóstolo Paulo pegava a sua senha ali, mas não tinha oportunidade, pois o tempo era curto, e voltava para casa. E eu creio que o apóstolo Paulo ia na terça-feira e repetia isso na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e não tinha parado, eles não paravam, todos os dias estavam ali. E o apóstolo Paulo, talvez andando pela cidade, ele falou: talvez não dá para me pregar no templo do Deus Apolo, tudo bem, talvez eu vou pregar no templo do Deus Dionísio, do Deus de outros deuses aí, que nós não vamos lembrar o nome de todos eles. Talvez eu vou ir pregar no templo de outro Deus, no Deus Ulisses, por exemplo. E chegando lá, a multidão era da mesma forma. Chegando no outro templo, também da mesma forma. Não tinha como o apóstolo Paulo pregar. Então ele teve uma ideia: muito bem, vou pregar na praça. Vou pregar no meio da praça, ali eles vão me ouvir. Mas, se você for olhar para a palavra de Deus, se você for olhar os registros de Lucas, o autor do livro de Atos, você vai ver que também no meio da praça havia uma grande disputa. Não tinha lugar para os pregadores ali também, pois tantas pessoas pregavam ali, saíam dos templos e pregavam no meio das praças. Se você for olhar o livro, você vai encontrar esse registro ali, que no meio das praças também, eles estavam ali também. A multidão estava ali para pregar a palavra do Senhor. Não havia oportunidades para um estrangeiro chegar ali. O apóstolo Paulo, ele teve muita oportunidade quando ele chegou em outras cidades. Ele ganhou sua oportunidade, chegava no meio da sinagoga, fazia um sinal com a mão, e as pessoas, como bons hospitaleiros que eram, chamavam o apóstolo Paulo para a frente. Ele pegava o seu microfone. Claro que eu estou contemporaneizando, naquele tempo não tinha microfone, mas ele pegava ali o microfone e começava a pregar aquele Jesus que ele teve um encontro na cidade, no caminho a Damasco. E ele queria falar isso para todos. E quando ele viu aquele povo tão religioso, tão dedicado, aquele povo que temia aqueles deuses dele de uma forma tão gloriosa, aquele povo, eles eram muito dedicados naquilo que eles faziam. Era um povo verdadeiramente religioso. Era um povo que seguia fielmente a sua religião. E o apóstolo Paulo ficou encantadíssimo com aquilo. O apóstolo Paulo ficou encantado com a forma que eles adoravam os seus deuses. Mas ele falava: mas está errado, tem algo que não está certo. Eles estão muito dedicados, estão muito comprometidos. Eles estão ali, acordam de manhã, faz suas promessas, faz suas procissões, acende suas velas, faz tudo certinho, mas tem algo que não está batendo com a palavra de Deus. Não é isso que é para ser, não é dessa forma, tem algo aí que está faltando. E ele ficava incomodado com aquilo ali, o coração de Paulo, eu creio que batia, e talvez ele falou isso, essas palavras que ele fala, talvez foi até nesse tempo, ele falou: ai de mim se eu não pregar a palavra, ai de mim se eu não anunciar o evangelho do Senhor. Aqui tem um povo que talvez, para muitos pregadores que talvez tenham passado por ali, falou: não, aqui não preciso de eu pregar, porque aqui esse povo são tão dedicados. Se você for olhar, hoje em dia nós temos algumas religiões que é de fazer inveja. Hoje em dia nós olhamos para algumas religiões e falamos: meu Deus, se nós fôssemos, se os evangélicos fossem dessa forma, o inferno estava falido, não tinha ninguém. Mas nós nos acomodamos. Aquele povo era dessa forma, era um povo tão dedicado, tão comprometido, irmãos, era algo tremendo. E hoje em dia nós temos algumas religiões assim, né? Pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com a sua religião, que está ali, que dá o corpo, que dá a alma, que dá tudo. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar algumas religiões assim. Os profetas de Baal, por exemplo, eles não se importavam com o seu corpo, pelo contrário, eles fatiavam o seu corpo com chicotes, em busca de uma resposta de um Deus morto, de um Deus que não tinha vida. E os atenienses também eram dessa forma.
Os atenienses, eles tinham uma dedicação, uma veneração pelos seus deuses. E outra coisa, irmãos, os atenienses, eles não eram um povo teocêntrico. Eles não tinham apenas um Deus. Eles não adoravam simplesmente um Deus. Eles eram pessoas policêntricos. Eles adoravam vários deuses. E eles tinham essa habilidade de adorar vários deuses ao mesmo tempo. Quando eles não queriam adorar a Dionísio, por exemplo, que era o deus do vinho, esse final de semana eu não quero me embriagar com vinho, não quero nada de vinho, não quero saber de prosperidade, não quero saber de nada disso. Eu vou adorar a Afrodite. Eu vou adorar a deusa do amor, a deusa da beleza. Eu quero, esse final de semana, eu quero algo mais caliente para a minha vida. Eu quero algo mais sensual. Então eu vou adorar a deusa da beleza. Eu vou para o templo da Afrodite. E eles tinham essa peculiaridade. Eles faziam isso muito fácil. Eles adoravam Deus hoje, amanhã eles adoravam outro, amanhã eles adoravam outro. E não importavam com isso. Mas quando o apóstolo Paulo estava passeando por essa cidade e vendo esses grandes templos, esses grandes monumentos, nós estamos falando de templo, irmãos, por isso que eu preciso contar essa história para os irmãos. E o apóstolo Paulo andando ali, vendo esses templos, ele passa diante de um, está escrito na palavra, e ele olha ali e fala assim: ao Deus desconhecido. Ali não tinha o nome de um Deus, não era o templo do Deus Apolo, não era o templo do Deus Dionísio, do Deus Hermes, não era o templo de nenhum desses outros deuses, não era o templo de Zeus, não era o templo. E o apóstolo Paulo, ele olha lá para dentro e vê que não tem um número muito grande de pessoas. E vê que as pessoas que estavam ali eram um número bem pequeno. Não estava lotado, super lotado igual os outros. E o apóstolo Paulo para diante daquele templo e fica olhando para aquela descrição ao Deus desconhecido. E ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. E começa a lembrar que há pouco tempo também ele não conhecia esse Deus. E ele começa a pensar: quantas pessoas que ainda não conhecem esse Deus? Para quantas pessoas esse Deus ainda é desconhecido? Ei, essas pessoas não tiveram encontro no caminho de Damasco. Antes de ter um encontro no caminho de Damasco, eu também não conhecia esse Jesus. Eu nem sabia quem era Jesus. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que ele era o Deus. E ele pensou consigo: agora eu tenho o que falar para este povo. Agora eu não estou mais vazio. Agora eu tenho argumentos para falar para este povo. Agora eu tenho algo a transmitir para esse povo, e esse povo vai ter que me escutar. Ali o apóstolo Paulo cresceu. Aquele baixinho, ele era mais ou menos igual você, Jesus. 1,5 metro de altura. O apóstolo parecia. Diz os historiadores, irmãos, isso a Bíblia não registra, mas diz os historiadores que Paulo tinha 1,60 m e poucos de altura. Suponha-se que ele era meio vesgo de um dos olhos. Ele era uma pessoa assim que fazia medo de olhar. E ainda mancava de uma perna. Ele era uma pessoa. Quando nós falamos do apóstolo Paulo, né? Pensamos ali. É igual um filme que uma vez eu assisti. Coração Valente. Quem já assistiu Coração Valente aí? Muito bom, né? Este filme é interessante, que ele conta uma parte. O William Wallace, né, que era o Mel Gibson que fazia o papel principal, ele tinha uma fama tão grande que as pessoas, quando falavam, lá vem o William Wallace, né, pensava que era um homem de uns 2 metros de altura, né, pensava que era um grande soldado, Aí quando encontraram com ele, falaram: mas você que é o William Wallace? É você? Não acreditava que era ele, aquele homem, né, magrinho, cabelo comprido, olhos azuis, né? Não acreditava que era ele. Então era mais ou menos assim. O apóstolo Paulo também tinha essa fama. Quando eu falava: o apóstolo Paulo vem pregar na cidade hoje, eita, o povo fazia uma grande expectativa, pensava que estava chegando ali, e chegava ele, sentava ali no cantinho dele, e as pessoas falando: e aí, não vai chegar não? Cadê o homem? Não vai vir não? Aí o dirigente falava: o apóstolo Paulo está com a oportunidade. Quando levantava ali, ele tinha que sair de trás do púlpito, porque senão não enxergava ele. Era desse jeito, irmãos. Mas quando ele abria a boca, aí ele crescia. E ele crescia mais ainda quando ele escrevia. Aí o homem ficava grande. Glória a Deus. Aleluia. E aqui aconteceu dessa forma.
Quando o apóstolo Paulo ele recebeu a inspiração do Espírito Santo, olhando para o templo do Deus desconhecido, aí ele ficou grande, aí ele cresceu. Mas eu quero, antes de falar isso aqui, eu quero que os irmãos imaginem comigo, em uma cidade, eu já falei isso aqui em outra pregação, mas imagine uma cidade onde as pessoas tinham uma certa adoração pela beleza. Eram pessoas que, como eu falei, intelectuais, pessoas que tinham um culto pelo corpo, né? Eles adoravam muito. As pessoas, quanto mais belos, né? Se a pessoa fosse assim que nem eu, belo assim que nem eu, aí sim, ó, esse aqui deve ser filho dos deuses, porque é um homem grande, né? Forte, musculoso, olhos azuis. Eu não sei porque os irmãos estão rindo. Eu estou entendendo a graça aí. Aleluia. Mas era mais ou menos assim. As pessoas, quando viam uma pessoa tão bonita ali, eles imaginavam, isso aí deve ser filho dos deuses, deve ter parte com um dos deuses. Será que ele é filho de deuses com alguma princesa? E adorava aquele ali, né? E esperava alguma coisa de boa daquela pessoa, esperava que ele ia assumir uma posição, um cargo, né, na cidade de um grau elevado, e ficava ali. E quando via um igual o apóstolo Paulo, meu irmão, aí não. Esse aí deve ser filho do cão, misturado junto com a pombagira, e assim vai, né? Não dava nada por ele. O apóstolo Paulo não tinha valor nenhum pelo seu aspecto físico. Imagina um homem desse pregando em cima do púlpito, aonde era disputadíssimo, ele não tinha oportunidade. Ei, Deus me fez lembrar uma coisa aqui. Quantas vezes você já foi taxado como boi? Para você não. Você não tem jeito. Os outros podem conseguir. O seu irmão pode até conseguir, mas você não vai. Para você não dá. Você não estudou. Ei, para você não tem como. Quantas vezes as pessoas já se levantou e já lançou palavras assim contra você? Para você não tem jeito. Você nasceu ali, você tem isso, você não tem isso, você não pode isso, você nunca passou por isso, você não sabe isso. Eu quero te dizer que para o apóstolo Paulo também não foi diferente de você, não. As pessoas falavam para ele, você não pode pregar aqui, não tem como você pregar aqui. Ele falava, tem, porque maior é o que está em mim. Glória a Deus, aleluia. Maior é o que está em mim do que o que está lá no mundo. Glória a Deus. E quando o apóstolo Paulo teve a sua oportunidade, ele abriu a sua boca e falou, olha, povo atenienses, eu tenho uma palavra para dar para vocês. E aquele povo, irmãos, eles tinham algo, eles tinham um quesito que é muito bom. Eles tinham algo ali que nos chama a atenção. Eles tinham algo que fazia com que eles cresciam. Me pergunte o que é isso. O que é isso? Me pergunte melhor, que aí eu vou responder. Que é isso? Só vou responder se toda a igreja perguntar. O que eles tinham? Pergunta assim, o que eles tinham, pastor? O que eles tinham, mano? Melhorou. Sabe o que eles tinham? Eles tinham curiosidade. Fala para o irmão que está do seu lado assim, curiosidade. Eu descobri certa vez que a curiosidade é que faz os grandes pregadores. A curiosidade é que faz os grandes poetas. A curiosidade é que faz os grandes escritores. É que faz os grandes pintores. É a curiosidade. Porque ele tem curiosidade de buscar aquilo que a maioria não enxerga, aquilo que a maioria não vê. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e passamos por cima de tantas coisas, mas quando nós paramos e perguntamos, mas o que é isso? Como assim? Não entendi isso aqui. Ei, aí você vai e começa a despertar algo dentro de você. Eu descobri uma coisa, irmãos, que em toda pergunta tem uma resposta. E tem pergunta que tem até mais de uma resposta. Com certeza. Foi? Com certeza. Com certeza, né? É isso aí. Toda pergunta tem uma resposta. Graças a Deus. Então a pergunta, ela não está sozinha a vagar no mundo. Ela tem algo que acompanha ela. A pergunta tem uma resposta que vai acompanhar ela. Com certeza. Né? Então olha como é interessante. Eles tinham curiosidade. E quando o apóstolo Paulo começou a pregar, começou a falar, ei, povos atenienses, eu tenho algo para falar para vocês. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Automaticamente, sabe o que eles fizeram? Viraram para Paulo. Opa,
O baixinho tem alguma coisa de bom para falar. Fala, baixinho! Talvez já ouviu até algumas palavras, né? Defamatórias. Fala! E o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, sabe aquele melhor, povos atenienses, eu tenho um passado, eu estou aqui há alguns dias, estou esperando naquele hotel ali, vocês conhecem muito bem, né? O povo está mandando oferta para mim, e graças a Deus, eu estou hospedado naquele hotel, um dos melhores da cidade, e eu tenho passeado por essa cidade, e quando eu passeio por essa cidade, eu vejo grandes templos bonitos, vejo grandes monumentos, e vi que vocês são totalmente dedicados a esses deuses que vocês pregam. Vocês são totalmente dedicados, vocês são muito religiosos, vocês estão de parabéns por isso. Automaticamente o povo se alegrou com isso, porque Paulo elogiou eles. E chamou a atenção deles. E quando Paulo chama a atenção dele, Paulo pensa com ele, ganhei o coração do povo. E ele fala, mas eu descobri que no meio dos templos gloriosos que você tem mais um templo. E esse templo não é muito visitado. Esse templo é um templo onde vai algumas pessoas lá. E tem uma descrição lá falando assim, ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. E automaticamente as pessoas entusiasmadas, elas olharam para Paulo e queriam descobrir que Deus era esse, porque há muito tempo aquele templo estava ali e ninguém sabia que Deus era aquele. E eles falaram, olha, será que esse baixinho ele vai desvendar o grande mistério da nossa cidade? Quando vem tantos turistas aqui, perguntam, que Deus é esse? Que está por perto? Que fez o seu projeto no deserto? E ninguém sabia responder. Que Deus é esse? Que tem o seu nome, que não tem um nome escrito ali, que não tem uma placa escrita, tem apenas uma descrição falando ao Deus desconhecido. Que Deus é esse? E eles ficavam com vergonha porque não sabiam. E alguns podiam perguntar, não tem profeta no meio de vocês? Não tem pessoas que consultem os deuses e os deuses não revelam isso? Ei, era uma vergonha para eles. Era uma vergonha para aquela cidade, porque eles tinham Deus que eles não conheciam. E cadê os outros deuses? Porque Zeus, com todo o seu poder, ele não descia lá na sua bomba e falava, olha, o Deus desconhecido é o Deus fulano. Não tinha isso. Eles não falavam. Os deuses que eles adoravam tanto, eles tinham vergonha disso, sabe por quê? Porque os deuses que eles adoravam tanto não falavam nada com eles. Porque era um Deus de madeira, um Deus de pau, um Deus de barro, um Deus de bronze, um Deus de ouro, um Deus feito por mãos humanas. E esse Deus feito por mãos humanas não fala, não anda, não pega, não toca. Ei, esse Deus não faz. Esse Deus não te dá. Esse Deus não te cura. Esse Deus não faz milagres. De maneira nenhuma. E eles ficavam com vergonha daquilo. Eles faziam de tudo para os turistas, as pessoas ali, não chegar perto daqueles templos. Mas os curiosos, como o apóstolo Paulo, eles fez questão de olhar para aquele templo, passava a luz na frente dele, passava a manhã, e talvez chegaram para lá e falaram, ei, que Deus é esse? Ah, isso aí é um calcanhar de Aquiles para nós. Ah, mas Aquiles não é o outro Deus? Sim, mas é o nosso calcanhar. Né? Isso aqui é algo que nos envergonha, porque nós não sabemos. E por que vocês não perguntam? Faz uma consulta, levanta o altar, edifica um altar aí a Zeus, talvez até o Aquiles, que é o calcanhar dele, né? Ou a Hermes, ou a outros deuses aí, a Afrodite, que é tão poderosa. Pergunta a Atena, a protetora da cidade. Quem sabe que ela vai falar que Deus é esse? Imagina a vergonha desse povo. Ei, imagina isso. Né? As pessoas perguntavam, não tem nenhum profeta que possa consultar a Deus. Cadê os sacerdotes daqui? Cadê as pessoas? Muitas vezes nós temos problemas insolúveis nas nossas vidas. Muitas vezes temos coisas em nossas vidas que nós não sabemos a causa, nós não sabemos o porquê, nós não sabemos de onde vem e para onde vai, nós não sabemos de nada. E se a pessoa chegar para nós e falar assim, o que sucede? Por que está acontecendo isso com você? Não sei. Nós não temos resposta. Mas eu quero te dizer que a sua resposta está na palavra de Deus. Louvado! Todas as respostas que você precisa para viver está na palavra de Deus. Mas aquele povo não tinha isso. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, pois eu tenho a resposta. Automaticamente, irmãos, a cidade toda quis ouvir aquilo. Todos os povos ali quis ouvir. E pegaram o apóstolo Paulo e levaram ele para um dos principais da cidade.
Não, você não vai falar isso para a multidão. Você não vai falar isso para o povo. Você vai falar isso para o principal lá. Você vai falar isso para um dos principais da cidade. Por quê? Porque falando para ele vai aumentar o seu poder. Falar, olha, eu descobri quem é o Deus. Ele ia falar isso. Mas o apóstolo Paulo falou, olha, esse Deus, a qual vocês não sabem o nome, é um Deus que eu, certa vez, indo para a cidade de Damasco para perseguir alguns cristãos, eu tive um encontro pessoal com ele. E eu montado no meu cavalo juntamente com os meus servos, indo a galope, porque eu tinha a carta do rei para poder prender todos aqueles cristãos. E chegando em certo ponto da estrada, aparece uma luz muito forte para mim. Ele conta toda aquela história que você sabe. Aparece essa grande luz para mim e eu caio do meu cavalo e fico cego. E pergunto, Senhor, quem és tu? Quem és o Senhor? E ele fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele se revelou a mim, o apóstolo Paulo falando. E ele se revelou a mim e falou, olha, eu sou Jesus dos cristãos. Eu sou o Jesus que você persegue e eu quero agora fazer um pacto com você. A partir de agora, eu vou fazer você ficar cego, mas você vai ficar cego apenas 3 dias, porque no terceiro dia vai vir um homem chamado Ananias, vai colocar a mão sobre você e você vai ser curado dessa cegueira. Mas quando você ser curado, eu vou derramar sobre ti o meu Espírito. E quando eu derramar em ti o meu Espírito, você vai começar a pregar a minha palavra. Ei, mas você não vai ficar simplesmente nessa cidade de Damasco, não. Você vai pregar em todas as... Você vai começar em Samaria, na Judéia, e depois eu vou te levar até os confins da terra para você anunciar o meu evangelho. Glória a Deus! Aleluia. E o apóstolo Paulo crê na mensagem. Por que ele crê? Porque ele tinha visto muitos pregando sobre Jesus, mas ainda ele não tinha crido. Mas depois que ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele começou a crer. E ele pregou isso lá na cidade de Atenas. E diz a palavra do Senhor que aquele povo ficou tão entusiasmado e alegre com essa notícia, que muitos deles aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Aleluia. Agora, irmãos, isso aqui foi apenas Louvado é o teu nome. para nós entendermos um pouco sobre tempos. Ver que na Bíblia Sagrada nós encontramos vários tempos. Mas algo que me chamou muita atenção nesses versículos, e eu quero compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 24. Melhor, 25. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É verdade. Aleluia. Mais uma vez, para você entender. Louvado é o teu nome. Ele não é servido por mãos humanas, Aleluia, Senhor. Graças a Deus. por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, Glórias ao Senhor. Aleluia. o fôlego de vida e todas as coisas. Oh, Deus. E todas as coisas. E todas as coisas. Aleluia! Quando eu olhei para esse versículo aqui e comecei, o Espírito Santo começou a fazer meu coração arder. Meu Deus, o Senhor ele não precisa de ser servido por mãos humanas. E eu perguntei, Senhor, como assim? Nós estamos em uma campanha onde o tema dela é edificando. E quando olhamos para a palavra edificar, eu perguntei para o Senhor, como assim edificar? O que é edificar? Quem é que tem que edificar? Você já perguntou isso? É eu que tenho que edificar? É o Senhor que edifica? Como assim? E aí quem vai nos ensinar isso é o apóstolo Judas. Ele diz o seguinte, Judas, no versículo 20, diz assim, edifiquem-se. Edifiquem-se. Não é para outro edificar, é você que tem que se edificar. Amém? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Continua. Mas só essa parte aqui já não faria. Mas olha só. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Para nós nos edificar, e é você que tem que se edificar, não é os pastores aqui que tem que te edificar, não é essa campanha que vai te edificar, amém? É você que tem que correr atrás de uma edificação na sua vida.
É você que tem que fazer isso. Como assim? Como que eu vou conseguir essa edificação? Orando em Espírito. Estando em Espírito. Tendo o Espírito Santo perto de você. Irmãos, quando eu vou pregar, que Deus me leva a pregar, a falar do Espírito Santo, eu fico assim, muito alegre com isso. Muito alegre. Porque o Espírito Santo, ele me dá mensagem, ele me dá palavras para falar, muito se fosse necessário. Se fosse uma vigília aqui e tivesse 3 horas para falar do Espírito Santo, 4 horas do Espírito Santo, eu creio que falaria, e o tempo era curto ainda. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala aqui, para nós nos edificar, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Eu tenho que estar em comunhão, em santidade, em proximidade. Eu tenho que estar enlaçado, eu tenho que estar perto. Eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que ter o Espírito Santo aqui, para eu ter edificação. Agora, vira para o irmão que está do seu lado para ele não dormir e fala assim, ó, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Repete, sem o Espírito Santo. O homem não tem como se edificar. Amém? Aleluia. Nós estamos na campanha edificando o templo. Louvado é o E esse templo que nós estamos edificando é 2 templos, nós já entendemos isso. O templo físico e o templo espiritual. Aleluia. Graças a E Deus. sem o Espírito Santo, eu não tenho como edificar o templo físico e nem o espiritual. Bom que eu tenho ajudante aqui hoje. Aleluia. Não tem como. Deus abençoe. Irmãos, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz o homem ser convencido. É o Espírito Santo que faz o seu coração arder. Quando é pedido uma oferta, fala, irmãos, eu preciso hoje de R$1.000 para terminar a obra. Não é o caso ali que a gente vai começar, mas vamos supor que já fosse o final. Eu preciso de R$1.000 ou R$10.000 para poder conseguir. Aí a pessoa está ali totalmente desapercebida, né? E o Espírito Santo vai, pá, fala no coração dela. Eita, o Espírito Santo falou comigo. Não é as palavras de persuasão humana que vai convencer o homem, não. Eu posso falar aqui 1 hora, 2, 3 horas e não vai te convencer, mas é o Espírito Santo que vai convencer você. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que fala assim, a sua oferta que você vai dar aí está pouca, dobra isso. Aí você vai tremer na base e falar, quê? Isso não é comigo não, está repreendido em nome de Jesus. E o Espírito Santo fala, sou eu falando. Dobra isso. O que é isso? Você não tem vergonha de dar só isso? Dobra. É o Espírito Santo que faz isso com o homem. Amém? Não sou eu. Não é o pastor Eduardo. Não é o missionário Luciano. Não somos nós que fazemos isso. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que vai falar para você, ei, você acha que com esses 10 minutinhos de oração você vai estar se edificando? Dobra isso. Ei, você acha que só 2 horinhas jejuando você vai estar se edificando? Não, eu quero você jejuando até as 4, vai. É o Espírito Santo que vai falar isso com você. Aleluia. Você está entendendo isso? Poxa, parece que mudou totalmente a mensagem. Não, aquilo lá é a introdução. A palavra que Deus tem para você hoje é essa. Aquilo lá era apenas para nós navegar um pouquinho aí e fazer a nossa mente começar a pensar, fazer o nosso coração abrir para a mensagem cair lá dentro. O que Deus quer te falar nessa noite é que é o Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo, você não tem como dar a oferta nem de 10 centavos, Tiago. Não tem como. O homem sem o Espírito Santo, ele tranca a sua mão, ele fecha o seu coração, ele coloca uma barreira diante dos seus olhos, ele não enxerga nada. O homem sem o Espírito Santo é a pior desgraça do mundo. Eu liberei uma palavra, irmãos, que Deus me deu, não sei nem quantas horas. Aleluia, Senhor, graças a Deus. Louvado e bendito teu nome. É, Jesus. Aleluia. Já são 9h32. Nosso tempo acabou. Oh, Jesus. Irmãos, é isso aí. Vamos ficar de pé? Glória. Nós vamos extrapolar o tempo. Eu falei que se fosse falar do Espírito Santo, a gente ia longe. É assim, irmãos. Aleluia. Fique com essa palavra no seu coração. Graças a Deus. Busque o Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Busque a presença dele na sua vida para que você esteja convencido. Amém? Para que você esteja convencido. Para que sua oferta seja generosa.
para que a sua vida de oração seja generosa, para que você seja generoso com Ele. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. E peça nessa oração: Espírito Santo, eu quero ter intimidade com o Senhor. Espírito Santo, você pode até falar assim: Espírito Santo, possua a minha vida, toma conta de mim, seja comigo. Oh, aleluia. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, Deus presente, Deus Consolador, nós te pedimos nessa hora. Nós te pedimos comunhão com o Senhor, nós pedimos intimidade contigo. Espírito Santo, aquele Deus desconhecido que o apóstolo Paulo descobriu lá, nós entendemos hoje que é o Senhor, Espírito Santo, que nos convence, que nos atrai para a tua presença, que nos traz para perto do Salvador. Nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que está no controle das nossas vidas, que comanda tudo, porque nós somos controlados pelo Senhor, e aqueles que não são ainda, que a partir de agora possam ser controlados pela tua presença, possam ser controlados pelo Senhor, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nesta noite, sopra a tua presença sobre a tua igreja, e que todos possam ser cheios de ti, e que todos possam ter intimidade com o Senhor, e todos possam ter uma relação íntima e pessoal contigo, Espírito Santo, possam fazer de ti amigo íntimo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus.